Olá, pessoal. Boa noite. Estou com uma convidada muito especial aqui hoje. Estou com a Darielle. A gente vai falar um pouquinho sobre o maternar, sobre as dificuldades que ela enfrentou. Tem uma história linda para contar. Ela me deu um spoilerzinho, eu já fiquei super interessada. Conheço a Dari já de alguns carnavais por aí, a gente conhece da mesma cidade, mas eu não sei as histórias em detalhe. Então, assim como vocês, eu também vou acompanhar tudo por agora, tudo em primeira mão. E acho que primeiro queria te agradecer demais, Dari, por aceitar o meu convite. É um prazer receber você aqui. É um prazer ouvir histórias lindas e, como eu falo, histórias lindas assim também servem de inspiração para muitas mães, ou mães que se identificam com essas histórias também, ou que estão passando por isso, enfim. Sim. Então, acho que a gente tem muito a agregar, né? Eu acho, é o que eu falo sempre no consultório. É muito ruim você guardar boas histórias dentro de 4 paredes. E foi por isso que eu resolvi criar esse projeto, e a sua, com certeza, é uma história que tem que se expandir. É verdade. Então, é isso aí. Se apresente. Quem é a Darielle primeiro? E é isso aí. Eu sou a Darielle, né? Mas todo mundo me chama de Dari. E eu sou piracaense. Tá. Sou filha, né, de 2 piracaenses, meu pai comerciante, o Danilo, minha mãe Elizabeth, nascida e criada nessa cidade pequena, né, que eu amo de paixão. Pra quem não conhece, gente, pra cá é um ovinho, tem 30 mil habitantes, era isso? Dari, ainda é isso? Acho que por aí, eu acho que com esse censo agora deve ter dado uma aumentada. Talvez 31, 32. Uma cidade pequena, fica no interior de São Paulo, e a gente é nascida e mal criada aqui, né? Exatamente. Aí fiz faculdade em São Paulo, morei lá 8 anos. Você fez faculdade do quê, Dari? Fiz Direito. Direito, tá. E trabalhei lá e voltei pra cá. Casei, né, em 2013. Mas mesmo estando lá, todo fim de semana eu tava aqui em Piracaia. Então, assim, hoje eu não exerço, né, a advocacia. Tô na área de comércio, né, na área de empreendedorismo. E seguindo aí... Você chegou a exercer por um tempo, 2 anos que seja? Durante o tempo de faculdade todo, eu trabalhei na área. Tá. E aí, depois, quando eu me formei, eu tava trabalhando em cartório de notas. Uhum. E aí, eu era escrevente no 16º de notas lá em São Paulo, e a gente é impedido de exercer a advocacia, né? Pelo Código de Ética. E aí, acabou que eu fiquei no cartório, eu adorava trabalhar lá, mas aí depois eu voltei pra cá, fiquei indo e voltando ainda 1 ano. Aí, falei, não, é inviável. E a gente que é do interior, parece que é um pouco difícil a gente se adaptar a uma cidade tão grande quanto São Paulo. Eu, pelo menos, quando eu fiz cursinho, não me adaptei tão bem. Não, eu amo São Paulo. Eu adoro São Paulo. Morei lá, pra morar, assim, inclusive. Adorei. Mas, assim, é que daí a gente... As prioridades vão mudando, sim, né? Sim. E aí, eu me formei, trabalhei ainda um tempo lá. Quando eu casei, eu voltei pra cá, né? O Ronaldo, meu marido, daqui também, de Piracaia. E eu fiquei ainda 1 ano indo e voltando. Só que ficou muito cansativo. Tá. Aí a gente... super cedo. Exatamente. Aí eu resolvi assumir a adega, né? Que já era do Ronaldo na época, já era nossa, era do meu pai, a gente comprou do meu pai. E aí, tô aqui desde 2014, de volta. Legal. Então, você abandonou aí a área do direito para se dedicar como empresária. Isso. O Ronaldo, gente, eu conheço como Nardão. É difícil para eu falar Ronaldo. O Nardão Nardão é o marido da Dari, gente. Isso. Ele já tinha a adega aqui. Já. Aí você falou, não, vou te ajudar a... porque eu acabava que eu já ajudava de final de semana, né? Já tava aqui de final de semana com ele. Tá. E aí a gente falou, não, vamos assumir juntos e mudar, né? Fazer o negócio crescer. Você ainda mantinha imparcial, então, fazendo algumas coisas do direito, tudo mais, da área da advocacia? Aí depois eu voltei pra cá e fiquei focada na adega mesmo. Perfeito, que acaba que toma um tempo bem grande também, Muito. Eu falo, eu trabalho mais aqui do que quando eu morava em São Paulo. Empresária, né? Acaba tendo que lidar com um pouco de tudo. Exatamente. E aí, até então, vocês estavam juntos, aí nessa fase tinha quanto tempo, mais ou menos? Já estava casado ou não ainda? Nessa fase já, né? Eu falo assim, namorei pouco, namorei 10 anos. Meu Deus! Antes de casar. Eu não consigo pensar em Dari sem Nardão, não dá. Não existe a imagem, assim, sabe? Desde sempre, né? Não, desde que eu tenho 17 anos. Eu tenho 37 agora, vou fazer 37. Chega numa hora que a gente esquece a idade, né? Eu tô nessa fase. A gente prefere não lembrar. Então. Assim. E a gente, assim, sempre muito parceiro. A gente casou em 2013, eu tava em São Paulo. E aí, assim, quando você muda tudo, aí a gente, naturalmente, consequentemente, você começa a pensar em filho.
né? E aí eu pensava, Vocês casaram né? em 2013, você ainda não tinha assumido... Você ainda tava naquele vai e vem, tava né? no vai e vem. Tá. E aí, quando chegou 2014, eu falei, acho que tá pesado esse vai e volta, vamos focar aqui? Vamos. E aí, consequentemente, eu pensei, falei assim, daqui a pouco eu quero engravidar, e aí as coisas já estão mais estruturadas aqui, pra mim é mais fácil, porque nessa vida eu não Você sempre quis ser consigo... mãe, Dari? Você sempre tinha esse desejo? Eu sempre quis ser mãe. Eu sempre quis ser mãe. Engraçado, né, gente? E realmente, é muito isso. Tem mulheres, algumas pacientes, principalmente, que eu falo, doutora, nunca tive esse desejo, não quero ser mãe, então por isso que eu pergunto isso. Eu sempre quis, mas isso assim, eu sempre fui muito de planejar as coisas, então eu sabia que não era logo que eu me casei, né? Então eu falei, não, eu quero ainda... curtir um pouquinho o casamento. Eu falei, eu quero ainda ficar uns 5 anos... E depois eu penso nisso. Só que aí as coisas vão mudando, né? Aí quando foi em 2014... Eu falei, não, eu acho que agora dá pra começar a tentar, até porque você não sabe quanto tempo vai demorar pra você conseguir, né? E o começar a tentar, você tava com quantos anos? Ai, olha, foi em 2014, eu tava com 29 anos. 28 pra 29 anos. Tá, uma idade boa ali no comecinho, tá. Pois é. Você não começou tão tarde, assim, pra pensar em... agora eu tô com medo de eu não conseguir engravidar pela minha idade. Não teve a questão do tempo cronológico da gestação, né? Não, eu comecei, acho que foi em 2014 mesmo. Tentar engravidar, eu devia ter uns 29 anos. Tinha uma pressão do marido pra... Não, o Ronaldo é super de boa. Ele queria muito ser pai, né? Mas não tinha uma pressão. Sempre, nunca pressionou a nada. Isso foi bem tranquilo, assim. E aí iniciou a tentativa, suspendeu o anticoncepcional? Suspendi anticoncepcional, que eu tomava, né, desde os meus 17 anos. Tá. E aí suspendi, e aí você vai esperando, né? Uhum. E aí você vive aquela ansiedade. Que a minha menstruação nunca foi regulada. Então, mesmo atrasava... Mesmo anticoncepcional ela era toda... Não, com o anticoncepcional era perfeita, assim, até a hora era certa. Então... Tudo certinho. Chegou a pausa da cartela, a menstruação tava lá. Daí ela ficou meio desregulada. Mas assim, aí você passava um tempo que eu achava, era pra ter descido aí. Nossa, teste de farmácia, já tinha feito vários. Me dá uma caixa, aquela pessoa que vai na farmácia assim, tem uma caixa com 100 pra deixar em casa? Vários. Teste, beta também, de sangue, já tinha feito vários. Isso vai criando uma ansiedade, né? Não adianta falar que não, porque assim, você vai lá, vou comprar teste de novo. Eu vou até mudar de farmácia, porque eu já comprei muito teste nessa. Não, muito, mas eu sempre fiz isso muito sozinha, sabe? Nem pro meu marido eu contava, não. Caramba. Não, então assim, eu ficava muito ansiosa. Você não contava pelo fato de gerar expectativa nele, talvez, né? E também aquela coisa, eu acho que eu quero fazer surpresa, sabe? Você cria idealiza aquele momento de querer falar. Aquele momento especial que você vai contar, dar o sapatinho, a cartinha, seja Exatamente. E aí, nisso, você já estava tentando, mais ou menos, tinha quanto tempo ali, Dari, que você começou? Então, eu acho que fazia 2 anos que eu estava tentando, né? E existe aquela dificuldade de procurar ajuda, né? Porque até então não tinha tanta informação, quanto tempo eu deveria tentar, ou quanto tempo era normal para aquilo, para a idade e tudo mais. Sim. E aí, quando eu tinha, acho que 2 anos... até vou complementar nisso, Dari, porque é muito importante isso que você falou mesmo. Não tem realmente muitas informações e muitas pacientes não sabem disso. Mas o que seria o normal é uma paciente que tem um ciclo regular, pensando numa paciente saudável, que ela tente ali por 12 meses. Sim. E se ela não conseguir engravidar em 12 meses, obrigatoriamente ela tem que já ser investigada, porque ela já tem um diagnóstico de infertilidade. Exatamente. Ela já é infértil. Exatamente. Então, hoje eu falo... Então começa a triagem, né? Exatamente. E você tentou por 2 anos ali, sem saber disso, sendo que já era pra ter começado, mas né? E o importante é que, às vezes, eu senti, no momento que eu tava buscando essas tentativas de gravidez, que o profissional que eu tava indo não tinha muito essa sensibilidade, sabe? Como que era a conversa? Porque eu cheguei com a ginecologista, que na época eu passei, e falei, olha, eu quero engravidar. Aí ela me passou uma bateria de exames, né? Fiz exames de sangue e tal. Tudo normal. Beleza, então... Ok, né? Vamos começar. E aí, em 1 mês eu tô grávida. Exatamente. Né? E aí, depois disso, o tempo foi passando. E aí, eu comecei eu vi que ela tinha cisto no ovário. Ela viu que eu tinha cisto no ovário. Tá. E aí, ela me dava anticoncepcional. Aquele... Selene. Que é a mesma coisa que o Diane, só que muda o laboratório, mas é a mesma dosagem. E aquele anticoncepcional, pra mim, era péssimo. Nossa, acabava com o libido.
me dava vários efeitos colaterais que eu não tinha. A pele tava perfeita, mas o resto todo encacado, Exatamente. né? Não, era muito ruim pra mim. E aí eu tomava 3 meses, voltava, o cisto sumiu. Fica 3 meses sem, o cisto voltou. Sabe, eu fiz isso por uns 9 meses, 3 em 3. Aí eu falei, não é possível. Porque é desesperador, porque você tinha ideia de engravidar, você não queria tomar anticoncepcional. Aí eu falei, aquele anticoncepcional era ruim pra mim, né? E eu falei, não é possível, eu tô resolvendo aquilo ali, mas eu não tô indo pro problema que eu acho que é maior. Né? E até então, Dari, me parece que era um cisto, assim, não dá, claro, a gente teria que ver um ultrassom pra falar direitinho. Sim. Mas o cisto da ovulação, nós mulheres, a gente se prepara pra engravidar todos os meses. Se a gente não engravida, o cisto rompe, que existem os cistos hemorrágicos, enfim, ele rompe e pronto, foi embora. E alguns cistos acabam retendo um pouquinho mais de líquido ali. Como é isso que você falou? Ele voltava, ele vinha de novo. Exato. Você tava ovulando, então você tinha um cisto funcional. Exatamente. Né? Aí eu ficava naquele ciclo, vai e volta. Começou a me incomodar muito. Eu falei, não tá legal isso daqui. E nesse tempo, eu acho que foi por volta de 2016, já fazia uns 2 anos que eu tava tentando, um ano e pouco. Apareceu uma lesão na minha pele, aqui assim, no colo. E era uma coisa diferente. Coçava um pouquinho. Como se fosse uma pintinha, algo assim? Não, era uma placa. Era uma plaquinha. Tá. E aí eu falei, vou numa dermato, né? Porque... Aí eu cheguei na dermato e ela falou assim, olha, vamos fazer uma biópsia. A palavra biópsia me assustava muito, porque eu tive câncer na infância. Eu tive um tumor de Wilms na infância, eu tirei um rim com 3 anos. Gente, eu não sabia. Olha isso, eu precisava te entrevistar. Eu tirei um rim com 3 anos. Fiz químio, fiz rádio, fiz N tratamentos. Isso com quantos anos que você tava? 2 para 3. 2 para 3, tá. E aí, depois do câncer, eu tive uma complicação. Não era um tumor relacionado à pele, no caso? Então, mas assim, a palavra biópsia me assustava, Ou seja, né? você foi submetida a várias biópsias. Eu já feito um tratamento na infância. Eu sabia que pelo tempo, não sei se tem a ver, mas não seria voltar, né? Mas seria uma possibilidade de um outro câncer, né? Sim. Ou uma doença autoimune importante ali, alguma coisa. Foi isso que aconteceu. Eu tive uma esclerodermia linear. Totalmente autoimune. Autoimune. Eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu passei numa outra dermato, doutora Juliana Prado. E aí ela foi me tratando, medicando. Eu tentei, na época, só com pomada corticoide, eu acho. E aí, o corticoide acabou comigo. Me deu estrias, assim, porque eu tinha uma lesão embaixo do seio também. Né? Nossa, aí me deu uma estria absurda. Não era só aqui, depois apareceu depois uma espalhou. outra. Tá. Ela dava uma aqui do lado e umas na barriga. Era sempre nessa região. Bastante. Coçar. Ela começava coçando, depois que formava a placa, não coçava mais. Tá. E aí eu fiz o tratamento, tomei antirreumático, né? Eu acho que toma. Hidroxicloroquina. Tomei hidroxicloroquina, depois eu tomei cloroquina e muita vitamina D. E uma pergunta, aí você não podia engravidar? Não podia engravidar. Porque você estava em uso de corticoide, alta dosagem. Exatamente. Aí eu tive que suspender as tentativas Isso depois de 2 anos tentando. Exatamente. Então eu tive que suspender por um ano e pouco. Tá. Em virtude desse tratamento. Nossa, e a ansiedade, assim, meu Deus, minha vida tá passando, não consigo engravidar. E parece, eu não sei se você vai me falar muito melhor isso. Quando você tem uma certa limitação, por exemplo, não engravide agora, você tem uso de corticoide, não engravide agora, a gente tá controlando seu cisto, não engravide agora, a gente tá... Eu acho que é aí que você quer mais. Exatamente, porque daí fica naquela coisa, poxa, eu vou ficar protelando até quando isso, né? E se eu não puder ter um filho, né? E se a hora que eu for tentar não Exatamente. Então, assim, aí começa a pesar a idade. Porque aí eu já tava com 30 e poucos anos. Então eu falei... Né, vai chegar um momento que eu sei que vou ter algum problema, que vai... Sim. Pode ser que seja tarde, enfim. Aí, quando acabou o tratamento da esclerodermia, que eu tomei toda essa medicação forte... Ficou tratando por quanto tempo? 1 ano? Acho que 1 ano, mais ou menos. Aí, a médica falou, não... Daí eu falei, posso engravidar? Pode engravidar. E aí, passou mais um tempo, e eu fiquei de novo... Voltei naquela mesma médica e voltou o cisto. Eu falei, que chega, não quero mais saber dessa história de cisto. Falei, tem gente com cisto que engravida. Mas eu vou engravidar. Não, acabou. Eu vou procurar um profissional especializado. E aí eu comecei a procurar sobre infertilidade. Você que teve eu sou assim de falar, quero pensar... Eu sou muito curiosa. Em nenhum momento a médica citou essa palavra, assim? Não, nenhum momento. Eu ia ficar naquele looping eterno. E aí eu falei, não, eu vou atrás, porque
existe, eu não posso ficar aqui, não tá certo. E aí eu tinha uma amiga que também tinha tido dificuldade para engravidar, porque até então eu não sabia nem se o problema era comigo ou com meu marido. Até então ele não tinha sido Não, colocado na jogada, nada. eu digo pesquisado. Exato. É feito um espermograma, até então nada. Não, até então nada. E aí, essa minha amiga tinha tido uma dificuldade e ela me indicou um médico lá de São Paulo, Dr. Renato Fraieta, que eu acho que é urologista. A especialidade dele é urologista. Ele tratava de infertilidade, mas mais focado no masculino. Homem. E aí ele pediu alguns exames, nós fizemos alguns exames, e não deu nada. Nem no meu e nem no do meu marido. Né? Que é extremamente importante, porque muitas vezes a gente fala, a gente fica só pesquisando a mãe, né? Exato. A mulher não engravida, faz ultrassom, faz esterossalpingografia, faz exames laboratoriais, nada. Esquecem do pai. Exatamente. E algumas vezes, e não são poucas, vai ver o cara, ele tem azoospermia, não produz esperma, o esperma dele não tem uma qualidade boa, não tem a proteína suficiente. E aí a mãe tá lá passando por 12 mil exames e ninguém pensa no pai. E assim, do nosso lado psicológico, a culpa sempre cai na gente. Sempre. Sempre cai A mulher na gente. sempre vai se sentir a mais mulher culpada, sempre porque é ela que vai gestar, isso. Né? Embora não exista uma pressão dentro de casa, graças a Deus eu nunca tive isso. Meu marido sempre me apoiou. Mas a gente se cobra, né? Poxa, eu queria tanto, eu não consigo. Além daquela questão, eu não consigo ter um filho, eu não consigo dar um filho. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem um útero é um bônus, a gente tem muito ônus, né? Exatamente. Porque você é a pessoa que tem capacidade de gestar, não tem como você dar essa responsabilidade pro seu marido. Exatamente. Então a mulher, por isso que muitas das vezes ela se sente muito mais culpada. Ela fala, poxa, eu não posso ser mulher, eu não tenho o dom de ter um filho. Exatamente. Né? Então acho que isso é um impacto ali gigantesco, né? Não, e aí sempre tem aquelas coisas, e você quando vai ter um filho? Gente, isso machucava tanto, era uma facada no meu coração cada vez que as pessoas falavam. também não sabiam de todo. Você sabiam. não colocava em não forma. Não falava, porque aquilo machuca muito, muito. Talvez, se eu não tivesse uma filha hoje, eu não sei se eu teria coragem de estar falando isso. Porque é um sofrimento muito íntimo. Sim. Muito... que a gente guarda muito. É uma coisa reservada demais. Exatamente. Né? Que você esconde ali na caixinha mesmo. Exatamente. Porque falar sobre isso, tipo... Tem mães que às vezes até conseguem, mas grande parte delas... Doutora, falar dói. Exato. Né? Dói muito. E aí, nesse vai e volta... vimos que não tinha nada. A única coisa que tinha aparecido no meu exame é que o meu antimileriano era baixo. Tá, o hormônio. Né? Tá. Então, acho que, tipo assim, eu devia ter na época... não seria a causa principal, né? Eu não lembro as taxas, mas assim, na época, eu acho que eu tinha 32, 33 anos, o meu hormônio tava na casa de quem tinha 40. Sabe? Mais ou menos isso. É como se você tivesse uma reserva ovariana ali mais baixa pra sua idade. Exatamente. O problema até a gente fala isso, o ideal seria que todas as mulheres que querem engravidar façam isso até os 35 anos. Uhum. É uma regra? Não é uma regra. Hoje em dia, a mulher, principalmente a mulher brasileira, engravida cada vez mais tarde. Porque tá super inserida no mercado de trabalho. Porque, enfim, não consegue parar toda a carreira ali, né? E a partir dos 35 anos começa a acontecer isso. A gente começa a diminuir a reserva de hormônio antimileriano e reserva de folículo. Então, os folículos que são os ovinhos bons, que são os que são fecundados, eles começam a reduzir. E aí, nem sempre a mulher tem tanto sucesso ali no tentar engravidar. E aumenta o risco de diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, enfim, tudo isso, E aí tinha né? também, acho que a questão do FSH, que também era um pouco alto, não lembro, mas eu lembro que era isso que tinha acontecido. Mas até esse do FSH, eu cheguei a repetir, depois estava tudo bem, que tinha muito essa questão de laboratório também. Sim. Tinha muito. Então, vários exames eu tive que fazer particular, e no Fleury, que eu acho que deve ser referência, né? Aí que você começa a perceber, assim, gente, a gente não tá falando de laboratório, pelo amor de Deus. Não, mas aí que a gente começa a perceber, você fala assim, como tem erro laboratorial e muitos diagnósticos são feitos de maneira errada. E dava assim, tipo, uma coisa gritante. Aí o médico falou assim, não, vamos repetir no tal dia do ciclo, nesse laboratório. Perfeito. Porque a FSH, ele aumenta, a FSH, o que vai mostrar o hormônio folículo estimulante, ele vai aumentar ou diminuir conforme o ciclo menstrual. Então, tem uma fase certa pra colher e não é à toa. Exatamente. Né? Então, assim, eu sempre fui de buscar muita informação. Então, por isso que não consegui engravidar, era péssimo pra mim, porque eu sempre fui muito objetiva. Eu quero isso, eu vou lá. Eu lembro quando eu mudei pra São Paulo, eu nunca tinha andado de metrô. E eu virava São Paulo de ônibus, metrô, porque eu gosto do desafio, né? Entendeu? Eu sou muito objetiva. É isso? O que eu preciso pra isso? É isso, papum e pronto.
Sem sofrimento. Aquela exatamente, coisa que acontece ali. Exatamente. Fácil. Eu quero comprar um carro. Eu lembro quando eu fui comprar meu carro. Eu guardei dinheiro tanto tempo pra ver se eu conseguia diminuir as parcelas, porque eu sempre fui assim. Super organizada. E aí, quando eu me deparei com essa realidade... Qual que é o seu signo? Escorpião. Total a ver, né? A minha irmã é escorpião, é total. Aqui é A mais B, então sendo assim vai ser C, sendo assim não. Eu sou muito racional. Muito. Muito, muito. E o Ronaldo é totalmente emoção. Então, aí dá uma equilibrada, porque às vezes a gente precisa também. Tão racional que a gente chega a ter raiva. Você fala assim, gente, impossível. Sou muito racional. Deixa a emoção vir um pouquinho para quê? É verdade. Eu sou muito assim. Então, por isso que eu buscava informação. Aí eu comecei a pesquisar. E aí, esse médico foi o primeiro que falou pra mim da fertilização. Da fertilização in vitro. Só que existia... Aquilo pra mim doeu muito, porque é caro. E aí, você tem aquela questão... Você lembra o valor na época, mais ou menos? Eu digo não lembro. Nessa época, eu não lembro. Depois que eu fiz, eu lembro mais ou menos o valor. Porque eu cheguei a passar com ele... E ele era médico na Unifesp. Ele me atendia na Unifesp. Tá. Isso então, não era caro. Você não usava o seu convênio para essas consultas, tá? Era particular. Até porque o acesso no convênio não é tão simples quanto parece. Não. Né? E aí, eu busquei outros médicos. Porque eu falei, não, isso é um comércio. Isso é muito caro, eles ganham muito. Então, eu preciso foi pra você a primeira palavra ali, fertilização, que até então ninguém tinha falado sobre isso? Foi muito difícil. O que passou pela sua cabeça, no sentido... Eu vou ter que ser submetida a isso, ou não, não vai ser natural. Eu ficava pensando, eu falei assim, mas será que eu preciso de tudo isso? Será que eu vou conseguir enfrentar tudo isso? Será que eu vou ter grana para isso? Então, eu não conseguia dimensionar a questão. E aí, eu passei em mais 2 médicos. Passei acho que em Atibaia, em um, e passei no Dr. Carlos Peta, em Campinas. Sim. Que tinha sido indicação de uma amiga minha. E ele também pediu diversos exames. Dosagens hormonais, exames de imagem. Tudo. Questão Chegou a fazer aquele exame que chamei serossalpingografia, Anne? Fiz. Dolorido demais. Constrangedor, eu achei, aquele, sabe? Porque eu falei assim, eu sou zero... como eu cresci em hospital... Eu sou zero constrangimento com médica pra mim. Sim. Só que esse eu fiquei constrangida, porque era uma posição horrível e eram 2 homens fazendo comigo aquele exame. Então, nesse eu falei, puxa, eu devia ter colocado na dica do hospital, coloca uma mulher lá dentro, porque acho que falta um pouco dessa... E você já tá sensibilizada exatamente, ali, né? Exatamente. Claro, não tem como a gente falar, só vai ser médicos homens que fazem isso. É difícil a situação. Mas eu entendo total, porque a mulher, ela já chega ali, porque ela tá sob uma pesquisa de infertilidade, né? Exato. Então, a esterossalpingografia vai colocar... coloca um... Não como que chama aquilo? Um contraste. Um contraste, né? Pra ver se tem obstrução na tuba, pra ver se tem alguma obstrução no outro, que favoreça um diagnóstico pra entender o porquê a mulher não tá engravidando. E além disso, diz que é muito dolorido, né? Eu não achei dolorido, mas eu achei muito desconfortável. Tá. Né? E a forma que foi feito comigo, o médico falou, eu não vou usar. Mas eu não vou pedir pra você fazer outro, porque esse exame é péssimo. Mas não deu pra ver nada. Então, assim, eu falei, eu submeti aquilo e não... Pra nada. Porque a forma que foi feito, enfim... Aquelas coisas todas. E olha como as coisas já vão se somando, né? Porque, assim, 3 anos ali tentando engravidar. Aí você chega, você descobriu o seu diagnóstico. Exatamente. Né? Aí você começa a ter busca, aí de repente você não tá preparada pra isso, de repente o casal já recebe a fertilização. E fertilização não é aquela coisa que vai pôr num vidrinho, neném vai nascer lindo. Não, a mulher tem que passar por um monte de injeção, medicamento, incha, dói. E o que me questionava, assim, eu sempre estive ativa na comunidade, né, na igreja católica. E assim, nunca passou na minha cabeça que isso se conflitava com religião. Nunca. E pra mim também, enfim, né? Mas algumas pessoas chegaram a questionar, mas a igreja... Eu falei, gente, mas peraí, até que ponto vai isso? Nossa. Né? Tá. Algumas pessoas falaram, mas... Eu falei... Conflito da ciência com a religião. Eu falei, peraí. Eu falei, esse conflito eu não vou assumir pra mim, não, porque... Essa responsabilidade é toda sua que fez essa pergunta, não tem nada a ver. Isso fala, essa culpa eu não vou carregar, não. Então, assim, algumas coisas, muitos mitos, assim, sabe? Ao redor de tudo isso. Inclusive, assim, pessoas que talvez não entendam o processo, mas sim o resultado, que é a fertilização, nossa, mas vai contra a religião. E não pensa no processo todo. Exato. Que falta de sensibilidade. Exatamente. Né? E outra, a vontade de Deus está em tudo. Por mais que você faça uma FIV, né? Se a gente acreditar na providência, eu acredito muito...
Se não for da vontade de Deus, nem com FIV você vai ter filho. Não é verdade? Não então, mesmo. enfim, isso não me preocupava. E aquela coisa, o seu útero, você tá sendo submetida a tudo. Não é por isso que, assim, muitas mães acham que a FIV, vai colocar um embriãozinho ali, vai dar certo, vai colocar, vão ter 3 filhos. Não é assim. Exatamente. Muitas mães tentam diversas FIVs e não conseguem. Exatamente. Até nesse momento que eu fui entender a diferença de inseminação com fertilização, porque eu não sabia. Porque eu até então falei assim, fazer inseminação. Aí que o médico falou, não, no seu caso não é inseminação, é fertilização. Eu falei, então tá, né? Aí passei por outros médicos, o Dr. Carlos Peta confirmou o diagnóstico, falou assim, olha, não tem nada, mas é indicação, pelo tempo que você tá tentando, não dá pra perder tempo, é indicação de FIV. Mas mesmo assim, eu já tinha 3 diagnósticos de FIV e eu não queria aceitar isso. Já era o terceiro Já médico, era o terceiro. no caso. Tá. Porque você sempre fica, é muito caro, eles querem vender. É uma conspiração, né, você acha? E aí, a gente deu um tempo nisso, fui viajar com um casal de amigos, 2 casais de amigos do meu cunhado, a gente foi para os Estados Unidos, e aí, um dos amigos dele falou assim, poxa, tem um médico muito legal em Campinas, ele é especialista em reprodução, mas ele não faz FIV. Por que você não tenta passar com ele? Porque às vezes é uma vitamina e tal. A gente sentou com esse médico, se chama Dr. Sérgio Macedo. Eu indico ele pra todo mundo. Porque pra mim, ele foi o divisor de águas. Sim. Ele pegou todo... E eu andava, pela minha parte racional, eu andava com a minha pasta de exames toda em ordem, tudo certinho. Então, eu já ia... aqui. Minha data tal aqui, tá aqui. Sim. Todos os ultrassons... Que facilita pra caramba, principalmente porque você tá sendo submetida à pesquisa, né? Exatamente. Então, eu andava com tudo. Aí, ele viu tudo... Ele me explicou um monte de coisa. E aí, ele levantou uma coisa que talvez tivesse uma relação, que foi o meu tratamento de câncer na infância. Ele falou, olha, você não tem nada. Porém, como a sua cirurgia foi feita, você tinha 2, 3 anos, foi mexido muito aí dentro, em outras palavras, né? Pode ter causado uma aderência, alguma coisa. E eu nunca tive cólica, qualquer sintoma de endometriose, também não tinha. Então, ele falou assim, pode ser alguma aderência, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que não vale a pena a gente entrar, fazer um procedimento invasivo, porque talvez seja muito agressivo e talvez não resolva. Tudo isso, né? Eu acho que é indicação de FIV. Quando ele me falou que era indicação de FIV, aí eu falei, poxa... E ele não fazia. Ele não fazia. Tá. Então, eu falei, poxa, não tenho tempo pra perder. Eu tinha, acho que 33 para 34 anos. 33, eu acho que eu tinha. E eu falei, não, vai ser. E nisso já vai indo dinheiro, porque é o que eu falei. Todas as consultas particulares. Não são tão adeptos dessa reprodução humana. E quando tem, você quer ouvir os profissionais. Exatamente. Você quer ouvir outras opiniões. Então, né? só a consulta do médico que fez a fertilização, na época, era R$600. Então, assim, poxa, a gente... E era cartão de crédito estourando aqui, outro ali. Exames, né? Exames Só que eu sempre tive isso muito em mim. Com saúde não se brinca. Então, se eu tiver que gastar com saúde, eu vou deixar de comer o que eu quero, vou deixar de fazer... investir nisso. E vou investir em saúde. Sim. Então, isso... E o Ronaldo sempre parceirão nisso também. Então, a gente... E como ele ficava com tudo isso? Ele chegava a desabafar com você? Me acompanhava em tudo. Em tudo. Em todos os médicos, ele ia comigo. Em tudo. Ele era super parceiro. Isso é muito importante. E ele tentava se manter forte ali do seu lado. Não deixava muito de fora. Assim, não deixava muito explícito os sentimentos. De forma alguma. Né? Porque nesse tempo todo... Não era só eu ir buscar, porque tinham meus baixos também. Eu chorava, eu entrei em depressão. A rede de apoio é essencial aí mesmo, eu entrei em depressão com isso. Muito forte mesmo. Na pesquisa ali mesmo, porque eu sempre fui muito decidida. De repente, você tem uma coisa que foge total do seu controle. Me mudou muito. Eu me retraí bastante. Eu percebi que até o jeito de eu me vestir, eu mudei, sabe? Hoje eu consigo analisar lá atrás. É exclusão social, né? Exato. E aí, assim, eu sempre fiquei muito feliz com as pessoas que engravidavam perto de mim. Só que chegou num ponto que doía em mim. Não era questão de ter inveja. Não era isso. Eu ficava feliz pela sua felicidade, mas doía eu não conseguir, sabe? Sim. Então, assim, chegou num ponto que todas as minhas amigas tinham filhos. Todas as minhas primas tinham filhos. E você falou, e eu, gente, eu vou ter filho? Será? Porque você até então você não tem certeza de nada que você vai conseguir ou não. Exatamente. Né? Você tá na fase de pesquisa e que você pode virar pra todas elas e falar assim, eu não posso ser mãe. Então, era muito difícil. E nesse processo todo, o Ronaldo falou assim, não, vamos fazer Sua rede de apoio maior era ele. Era só ele. E seus pais? Eu não contava.
Eu não contava. Tá. Pra evitar sofrimento pra eles. Pra evitar sofrimento pra eles. E pra não porque evitar... você acha que ia ter algum julgamento. Não. Julgamento não. Nenhum. Muito pelo contrário. Tá. Minha mãe sempre me apoiou em tudo. Mas era um sofrimento pra mim falar sobre aquilo. Tá. Então, era só eu e o Ronaldo. Você segurou muito sozinha, muito, assim, né? Muito. De vez em quando eu falava alguma coisa pra uma amiga ou outra, ou minha irmã, mas sempre era eu e ele. A maior história tava entre vocês ali mesmo. E a cobrança era maior comigo mesma. Então, assim, já teve muitos momentos de eu abraçar ele, chorar e falar assim, se você quiser separar, a gente separa agora, porque eu não tenho o direito de não te dar um filho. Nossa, gente. Dói muito. Pra uma mulher virar e falar isso, assim, ela tá se sentindo completamente inútil. Destruída. Não, e ela tá se sentindo inútil. Eu não tenho função aqui. Exatamente. É nesse papel que ela tá se colocando. Exatamente. Eu não tenho função aqui. Eu tô do seu lado, mas eu não posso te dar o seu maior bem. Exatamente. Né? Nossa, gente. Eu me sentia frustrada. Tá. Frustrada. E essa frustração como mulher acabou afetando também na minha vida profissional. Porque eu podia ter feito muitas coisas, mas eu me retraí tanto que eu acabei vivendo no automático, sabe? E você trabalhava nessa fase? Ou você... Eu tava aqui, trabalhava aqui. Mas mantinha trabalhando ou parou? Não, no mantinha trabalhando. Teve uma trabalhando. depressão grave ao ponto de ficar acamada? Eu eu sempre trabalhei. Tá. Só que eu não tinha uma rotina saudável. Sabe? Até hoje não tenho muito. Trabalhava mas era mais do que o normal? Eu trabalhava mais do que o normal, eu não tinha vontade de trabalhar. Eu dormia até muito tarde. Quando eu vi que eu tava dormindo muito, eu falei, alguma coisa não tá normal, eu não sou assim. Tá. Porque no começo eu falava assim, eu acordava 4 horas da manhã pra trabalhar, no primeiro mês, legal acordar às 9. Uhum. Aí, de repente, eu vi que passava 3 meses, eu tava acordando às 10. Eu falei, não é legal. Aí, meu dia não rendia. Você acorda, parece que todo mundo já começou a fazer tudo e você não parece produziu que nada, E eu né? não tinha ânimo pra fazer nada. E aí você fala, poxa, na verdade, isso afetou demais em muitas coisas da minha vida. E aí, quando a gente resolveu, o Ronaldo falou assim, não, vamos... E ele, olha, isso eu falo, quando a gente, mulher, passa por isso, é fundamental ter um parceiro muito bom do lado. Sem dúvida. Porque ele segurou muita coisa quieto. E tem muitos casamentos, Ari, eu já ouvi muito, que acabam aí. Exato. Que não suportam. Não tem estrutura pra isso. É uma pressão, o homem tem que segurar a mulher ali com depressão, que é muito 90% difícil. das mulheres entram em depressão, porque realmente tem essa sensação de eu não posso ser útil pra você. Então, o cara tem que melhorar ali a autoestima da mulher, ele tem que chegar em casa e saber que todos os dias que a mulher dele tá doente, e por esse motivo, é muito difícil. Ele tem que ser parceiro ao ponto de topar também ser pesquisado, ser submetido a exames. Exatamente, ele fazia todos que tinha que fazer. Todos. E sempre, assim, consciente que se fosse ele ia, entendeu? Sim. Então, assim, sempre foi muito, muito, muito parceiro mesmo, sabe? Eu acho que a gente... Hoje eu vejo que nada é por acaso, a gente se fortaleceu muito, né? Então, eu falo, não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Hoje eu entendo. Sim. Mas, assim, durante muito tempo foi muito difícil. Aí você ficou... Aí nisso ainda... Você não tinha iniciado a fertilização. Não. Isso tudo no pré. Até então você tinha os seus orçamentos, tinha as consultas e estava na fase de decisão. Exatamente. Tá. Aí eu lembro que na época eu cheguei aí ao médico. E na época eu lembro que era tipo assim... Era 14 mil o processo da fertilização. Uhum. A indução, a coleta de óvulos... Uhum. E eu não lembro se tava junto os remédios eram uma parte. Além disso, você tinha os remédios. E que são caros também. Muito caros. As muito injeções caros. E tudo mais. Cada vez que eu tinha que comprar remédio era 3 mil. Isso mensal? Não era mensal, não. Às vezes era quinzenal. Porque dependendo... Ou às vezes na mesma semana. Porque fazia uma indução, aí depois de 2 dias você tinha que fazer o ultrassom de novo... Além do que eu gastava de ir pra Campinas. Porque tinha semana que eu ia 3, 4 vezes pra Campinas. E aí a gente para e pensa, e as pessoas que não têm acesso ao convênio... Mas eu pensava muito ou isso. não têm acesso... não tem uma condição financeira. Mas era o que eu mais pensava. Existem alguns setores do SUS que fazem isso, sim. Mas as filas são... Gigantes, né? Gigantes. Ao ponto de, às vezes, a mulher não ter a idade para esperar essas filas gigantes, né? Exatamente. Então, isso eu falava... Eu era muito grata a Deus por isso, sabe? Eu falava assim... Eu não tenho sobrando, mas eu tenho o suficiente para conseguir passar por esse tratamento, né? Então, a gente tinha um dinheiro guardado, a gente pagou. E aí, quando foi no final de 2018, novembro de 2018, eu fiz
a transferência, né? Eu fiz a coleta, toda a realmente... indução, né? Fiz um ciclo, né? A indução. E aí, eu lembro que quando foi... eu não tinha uma resposta muito alta. Eu lembro que vieram coletados 8 óvulos, só que desses 8 viram 3, né? Viram 2. É sempre assim, né? Vai diminuindo muito. Sim. Aí eu lembro que a gente fez uma indução, eu tive 8 óvulos que viraram 2 embriões saudáveis. Tá. E aí a gente foi fazendo os exames, foi o momento de fazer a transferência. Durante esse tempo eu fiz um exame, tinha dado um pólipo, alguma coisa assim, então a gente teve que congelar o embrião. Pra esperar você tirar o pólipo. Pra esperar. Depois nem precisou. No outro ciclo, eu fui... no ciclo seguinte, eu fiz a transferência. Então, em novembro, eu fiz a transferência. Final de novembro, se eu não me engano. E quando eu fui fazer o meu beta, eu lembro que era 9 dias. Eu lembro que eu via muito. Aí eu pesquisava muito na internet. Eu via muito, comecei a acompanhar muitos médicos especialistas, então eu ficava vendo muito isso. Você respira isso, acho que a mulher precisa respirar isso, né? Lê sobre, assiste sobre, conversa com amigas que talvez já passaram por isso, assim, né? Tudo era isso. E aí eu fiz o beta, eu lembro que a gente foi pra Campinas fazer. E eu lembro que o médico falou assim pra mim, olha, você manda pra mim o login e a senha que a gente vai ver pra você e tal. Eu lembro até que eu fiz um laboratório que era dentro do shopping Dom Pedro. Tem ainda Francesc, eu acho. Francesc, tem. Eu fiz lá. Tá. E aí a gente, de boa, fiz lá e a gente, o Ronaldo ficava assim, não, vai ter 2. A gente colocou 2 embriões, vai ser os 2. Aí já queria aquela experiência de, pode ser gêmeos, exatamente. Né? Você fala, ai, gente. Exatamente, aí eu fiz. E é trabalhar com o sim e o não, né? E aí a gente ficou no shopping, pegou um cinema e tal, e aí eu lembro que eu tava tomando um café, depois que a gente saiu do cinema, o meu médico me ligou com uma voz não muito legal. Então... Eu falei, doutor, e aí? Ele, não deu. Mas eu falei, tá, mas o que? Daí eu entrei no celular, fui ver, aí tinha lá, quantitativo, né? Tinha dado 9 ponto alguma coisa. Eu falei, doutor, mas isso não vai aumentar? Ele falou, vamos repetir. Pra dar positivo acima de 25 ali, né? Então vamos repetir, mas não quero criar expectativas e tudo mais. Nossa, eu chorei, Grazi. Eu chorei tanto esse dia. Às vezes você tá perdendo um filho mesmo, né? Horrível. E eu falava, não, tá tudo... Aí eu vim de Campinas pra Piracaia, pesquisando médicos top. Aí eu lembro que na época tinha aquela Fabiana Justus, que tinha feito fertilização. Sim, que divulgou todo o processo também. Exatamente. Daí eu comecei a olhar, eu cheguei a entrar em contato com a médica dela, porque eu falei, eu vou na China, mas eu vou achar um médico que dê certo. Porque daí você começa a culpar o médico, que não tem nada a ver. Você fala assim, nossa, essa clínica não é tão boa, porque não deu certo e tal. E era uma clínica bem legal lá de Campinas. Sim. Mas eu falei, não. Aí você começa a achar, não, porque isso não foi assim, não foi assado. Essa é a fase da negação. Né? Muito, porque você tende a culpar o outro, né? Não, e você nega o que você tá recebendo, porque não é o que você quer. Exatamente. Né? E aí, o Ronaldo falava assim, muito pra mim, falou assim, a gente vai repetir daqui 2 dias. Se tem 1% de chance, porque o médico tinha falado. Eu falei, doutor, mas tem que chance? Ele falou assim, 3%. Ele ainda jogou uma média. O Ronaldo falou, se tiver 1%, a gente tem fé em 1%. Mas eu chorava muito nesse dia. E aí repeti o exame, 2 dias depois. Daí eu repeti aqui em Atibaia. Só que assim, eu já tava crente que eu não tava grávida. Repeti o exame e aí a gente foi almoçar. Saímos, foi almoçar. E eu lembro que eu fui num restaurante, eu amava polvo. E eu pedi um polvo. Só que, veio um polvo tão gigante. Não veio 2 tentáculos, veio quase o polvo inteiro. Tiraram do mar e te deram um polvo. Assim, aí a moça vinha assim, o polvo parecia uma gelatina. Cara, me deu um embrulho no estômago. E eu sou zero frescura com comida, zero. Não costuma ter náusea, não, nada. Eu sou assim também, passo mal com nada. Nada. De tudo. A hora que eu vi aquilo, eu não consegui comer. Eu falei, não. Até hoje eu sou bodeada com polvo. E eu amava. E não tava bebendo nada, assim, tipo... Nada. Eu falei, puta, que negócio que justificasse estranho, o enjoo, né? Que negócio estranho. Aí eu lembro que o Ronaldo teve que trocar de prato comigo, ele comeu o polvo. E aí eu falei, poxa vida, estranho, né? Aí saiu, daí fiz de novo o beta, daí aumentou. Aí eu fiquei contente. De 9 tinha ido pra 35, alguma coisa assim. Aí o médico... Mas ele não ficava feliz com os meus resultados.
Então, eu percebia que Eu tinha costumo alguma saber coisa. que a gente nunca dá 100%. Não existe nada 100% na medicina, eu sempre falo isso. E a gente sente, assim, por exemplo, um exemplo do ultrassom. A gente tá fazendo ultrassom, você sabe se essa gestação vai progredir ou não. Claro que você vai ter uma segurança a mais de falar, vamos acompanhar até realmente o momento final. Exato. Mas a gente sabe de onde vai acabar a história ali, sabe? Exatamente. Então, e eu ficava ali, poxa vida, por que ele não... Ele falou, não, vamos seguir, vamos fazer de novo. Eu lembro que eu fui nessa Você não percebia ele animado com o resultado. Não. Aí eu fui fazendo beta a cada 2 dias, durante 10 dias. Ele tinha pedido ou você Ele que foi pedia. Foi fazer o beta Ele pedia. quantitativo aí E o beta ia seriado. aumentando. De 30 foi pra 100 e pouco, 500, até que ele chegou em 1000. Nossa. Chegou em 1000. Aí eu falei, nossa. Aí eu virei pra ele e falei, doutor, posso comemorar? Ele falou, pode. Mas ele não falou um pode, muito pode, sabe? Aí eu falei, pô, tô grávida. Mas eu não contei pra ninguém. Porque era Era dezembro. E eu falei, vou esperar no Natal. Vou contar pra todo mundo no Natal. Porque a minha família tava nessa expectativa comigo. Sim, não sabiam todos os detalhes, mas sabiam da tentativa. Exatamente. Aí, cheguei a marcar alguns médicos pra ver essa questão, né, do beta. Até passei em médico aqui. E aí, quando foi num sábado, eu tive um sangramento. E aí, meu médico falou assim, não, fica em repouso absoluto. Segunda-feira você vai pra clínica e a gente vai fazer um novo ultrassom. Tá. Aí, segunda não, era tipo na semana, eu fui numa sexta-feira fazer ultrassom. Quando eu fiz ultrassom, mas aí eu já tava com muito sangramento. Quadro hemorrágico mesmo, hemorragia. Tava com muito sangramento. Eu falei, não tem como, né? E aí, quando a gente fez ultrassom, ela falou, olha, não tem saco gestacional. E aí eu já comecei a chorar. Mas é estranho o seu beta tá dando positivo. Eu tava com uma gravidez ectópica. Tá. Gravidez na tuba. E eu falei, como isso é possível se não usa tuba para fertilização? Né? Então, assim, eu fiquei revoltada. Eu falei, doutor, isso existe? Eu nem sabia que isso existia. Ele falou, olha, é uma probabilidade muito baixa. Mas na hora de implantar, ele subiu. O embrião subiu, implantou na tuba. E aí foi terrível. Porque daí eu falo assim, eu não tinha contado para ninguém até então. E eu tive que contar no momento que eu ia ter que tirar. E você tava numa urgência, né? Exatamente. Então, e aí a gente correu, e aí o Ronaldo foi falar com ele. Ali você já foi pro hospital. Não, porque não tinha centro cirúrgico disponível naquele momento, alguma coisa assim. Aí o doutor Sérgio Macedo ia fazer minha cirurgia, e aí ele falou, repouso absoluto. E não sentia dor? Não. Nada de dor? Eu sentia uma dorzinha de um lado. Tá. Que era o lado da trompa. Era o lado da trompa. E ele falou, é de urgência, nós vamos ter que fazer essa cirurgia, mas nós vamos esperar segunda-feira, porque eu quero o centro cirúrgico do jeito que eu quero. E se mantém ali, o sangramento mantém, todo aquele desconforto mantém. Mas eu fiquei, nossa, aquele dia eu chorei, mas eu chorei, me questionei tanto. Eu falei, poxa, aí você começa a questionar muita coisa. Você fala, poxa, tem gente que joga filho no lixo. E eu quero um filho e eu não consigo, gastei o que eu não tinha. Você fala assim, pessoas que não têm condições, às vezes conseguem ter filho, assim, no sentido. Enfim, né? Foi uma fase de muito questionamento, assim. E aí, depois eu fiquei em casa, em repouso. Quando foi segunda-feira, eu fui pra Campinas pra fazer a cirurgia. A videolaparoscopia, né? Fiz, tirei a trompa esquerda e o embrião. E, gente, é muito difícil, porque embora você saiba que aquele embrião não vai... E o Ronaldo, vai vingar, mas você quer ele tudo quanto é jeito, né? O Ronaldo chegou a pesquisar algum lugar que pudesse fazer aquele embrião ir pro, sabe? Olha o desespero, né? Porque eles falam, é muito... você e tá assim, tirando filho. Era seu, você tinha conseguido depois de tantos anos. Exatamente. Você tinha um embrião, enfim, né? Então aí aquilo... E você fica assim, aquilo é um aborto, não é um aborto, e eu... Você sofre, o sofrimento de perder um filho. Você vai sendo levada mesmo, né? Sendo atropelada. É um sofrimento de perder um filho, de verdade, assim. Não importa se... O tamanho, nem aonde ele tá. É muito, muito, muito difícil. E aí eu fiz a cirurgia numa sexta-feira, e eu lembro que eu tava no centro cirúrgico, voltando da anestesia, a primeira coisa que eu ouço foi um choro de bebê. Aquilo foi muito, doeu muito, muito, muito. Eu chorava. E aí eu fui pro quarto... Mas eu fiquei em estado de choque. Eu vivi a negação mesmo. Nesse final de semana, eu falei, meu Deus, não existe. Não dá. Eu ia te perguntar isso, como que era a sua fé até nesse período? Foi abalada nisso, sim. Eu queria ficar sozinha, eu não queria ver ninguém.
Até que nessa fase de negação, minhas amigas ligavam, a Samira me ligava e falou assim, não, o que você... Eu falei, não, tô tudo bem. Ela falou assim, vem aqui. Eu falei, não posso, tô de repouso. Eu vou aí. E ela foi, ficaram comigo, a gente ficou em casa. E aí, depois que eu passei por esse processo, eu comecei a ver, às vezes, Deus põe as pessoas na vida da gente e se mostra de algumas formas, né? Que muitas vezes, assim, são os anjos de luz em vida, Exatamente. né? E é coisa que às vezes você não percebe no momento, mas depois, no desenrolar da história, você vai vendo. A minha família ficou comigo no hospital durante esses dias, minha tia, minha irmã. Então, assim, todo mundo rezando muito. Então, você fala, poxa, não foi, né? E aí, nesse processo, aí tinha a questão, quando que eu vou poder engravidar de novo? E aí, dá vontade de tentar no dia seguinte, né? E aí era o pior, que os médicos não queriam que eu tentasse de novo. Não, é muito difícil, não, vamos ver e tal. Né, espera um pouco, mas você vai poder engravidar de novo. Só que depois, eu lembro que eu tinha que ficar 10 dias. Isso foi... Você ficou 10 dias internada? Não, eu fiquei 2 dias internada. Isso foi no dia 17 de dezembro. Tá. E no dia 27, depois de 10 dias, eu tinha que tirar os pontinhos. Uhum. Aí eu vim aqui em Atibaia, era 27 de dezembro, aquela época que quase não tem médico no hospital. Uhum. E eu vim pra tirar os pontos e eu tava com muita dor. E que fase que isso aconteceu, né? Assim, querendo ou não, aquela Natal, família, comemoração. E é a fase do ano que eu mais trabalho com bebida. É a fase que é loucura. Sim, é a fase que realmente vende muito. Loucura. E eu tava com muita dor aqui assim, no abdômen. Depois disso... E aí, fui pro médico. Falei, já passei no PS, vou tirar os pontos. E falo pro médico que eu tô com dor. Aí o médico virou e falou assim, olha, eu vou fazer um ultrassom, porque isso tá me parecendo vesícula. Eu falei, pelo amor de Deus, eu acabei de sair de uma cirurgia. Operar. Vesícula, não é possível. Vamos fazer um ultrassom. Beleza, eu tava com a minha mãe no hospital, porque eu não tava podendo dirigir, minha mãe tava dirigindo. E aí, no ultrassom, o médico falou assim, você já teve trombose? Eu falei, não, nunca tive. Nunca até então, ninguém na minha família tinha tido. Aí eu falei, putz, não acredito. Na hora que ele falou, eu falei, por quê? Eu tô com trombose, doutor? E a sua dor era abdominal? Abdominal. Tá. Ele falou, você tá com uma trombose na veia porta. Porque eu não... Falei, nossa, não é uma trombose na perna. Não é uma trombosezinha. Uma trombosezinha, uma trombosona. Uma trombose, uma puta de uma veia. Exatamente. Aí eu fiquei acabada. Eu falei, mas aí eu não podia demonstrar pra minha mãe. Porque a minha mãe, ela não sabe reagir sob pressão, sabe? E a sua mãe tava junto? Tava junto. Na hora que ele falou. Tava junto. Não, minha mãe não tava. Eu entrei sozinha no ultrassom, minha mãe tava esperando. Nisso eu liguei pra minha tia. Falei, tia, é o seguinte, eu acho que mandei mensagem pra minha prima, pra minha tia. Tá acontecendo isso. Minha mãe tá aqui comigo, não vou contar pra ela. Mas, na hora que chegar aí eu vou ter que contar. Né? Eu não sei, porque eu só chorava. E aí eu falei Gente, tudo junto, assim, né? Foi. Não deu tempo de você tudo. Se restabelecer pra... Tudo. Aí nisso eu liguei pro médico que tinha feito a vídeo. Aí ele falou, não, porque aqui no hospital, aqui eles falaram, olha, você vai tomar um xarel, tu vai pra casa, daqui 10 dias que vai ter médico, aqui você passa no vascular. Não, como assim? Aí eu falei, não, eu sei que não é assim. Eu pensei, a trombose, ela anda, né? Ela vai pra algum outro lugar que não pode. Sim. E aí o meu médico falou, não, você vem pra Campinas. Ele tava viajando, falou, falei com o diretor daquele hospital, como é que chama? Madre Teodora. E você vai pra lá, você vai internar lá e vamos te acompanhar, parará. Eu fiquei 3 dias internada pra acompanhar o trombo. E depois foi tratamento com anticoagulante. E só que nesse tempo os médicos falavam assim, olha, não é indicado. O meu próprio médico falou assim, eu não quero que você engravide de novo. Até porque é uma gestação, porque é muito arriscado. E é a grande chance de você abortar de novo, Exatamente. Então, assim, passei por vários médicos. Já teve um que falou assim, não, você é louca, você vai ter um AVC. Você pode ter um AVC, você não pode engravidar. Aí eu pensei, falei, não, é o momento de eu viver essa trombose, né? Vou passar por ela, vou tomar o anticoagulante. Aí fui passando com alguns médicos. Quando eu tava com 6 meses de tratamento, eu fiz um ultrassom e o trombo tinha dissolvido, tinha sumido, sei lá. Aí eu falei, não, agora eu vou tentar. E as minhas tias falavam assim, não, mas você é louca, é arriscado pra você. Eu falei assim, olha, eu prefiro correr o risco do que não ter tentado. Você chega num ponto que você
se você não conseguir aquilo, você já, é como se você estivesse morta em vida, vamos dizer assim. Exatamente. Você fala assim, eu já tô morta em vida. Exatamente, Porque eu não tenho mais eu o já que tive arriscar. tudo isso, o que eu vou perder? Eu acho que chega um questionamento assim, né? Exatamente. E, assim, me colocando no lugar. Muito. E aí, durante esse processo, a gente foi procurando... Eu passei por tantos médicos que eu nem lembro mais. E aí, eu passei em um que uma amiga minha... Nenhum deles tinha recomendado que você poderia engravidar depois de 6 meses até então. Não, tá. Nenhum deles. Eu lembro que nesse ano, acho que foi 2019, eu foquei em outras coisas. Eu falei, eu fui viajar, eu falei, não quero nem pensar nisso. Aí, quando chegou no final do ano, eu falei, não. Agora, passou meu aniversário em novembro, eu falei, agora eu vou correr atrás. Tentar. Porque, eu falei, o ano que vem, 2020, eu paro a minha vida, mas eu vou ser mãe. Que era a minha meta. Uhum. E aí, eu fui visitar uma amiga que tinha ganhado neném. Até então, você conseguia voltar agora a respirar um pouquinho melhor, a visitar amigas. Você tinha saído daquela reclusão social. Nessa fase. Tá. E essa minha amiga tinha um histórico também de gravidez de risco, já tinha perdido um bebê. E aí, ela falou, Dari, tem um médico, o meu médico foi sensacional. Ele é médico de gravidez de risco, ele é muito bom, você tem que passar com ele. Eu falei, bom, mais um, né? Vou lá. Vamos pôr na lista, né? Uhum. E aí, eu marquei uma consulta com esse médico em São Paulo, doutor Qual era a reação dos médicos quando você começava a falar do seu caso? Porque, era assim, muito é um caso que o médico fala, meu Deus. Tinha uns que falavam, você é doida, adota, né? Tinha outros que falavam, veja bem, né? Dava uma desenrolada ali. E quando eu cheguei nesse médico, ele já é um médico de certa idade, doutor Subcarrale. E ele foi o médico dessa minha amiga. E aí ele falava assim, eu cheguei com a minha pasta de exames, né? A pessoa objetiva. Então, é exatamente essa cena que eu vejo. Você atrás de uma mesa, o paciente chega com tudo aquilo. E assim, ela não tá te apresentando um simples aborto. Ela tá te apresentando uma ectópica seguida de uma trombose, seguida de uma tentativa de gestação por 3 anos. Exatamente. Né? E aí eu lembro que eu pus na mesa, esse médico, ele virou e falou assim, ele pegou meus papéis, colocou de lado assim. Ele falou, o que te trouxe aqui? Falei, doutora, eu sou amiga da Thaís, ela me indicou o senhor, parará. Não, mas o que te trouxe aqui? Eu falei, eu quero engravidar. Você quer ser mãe? Ele falou pra mim, você quer ser mãe? Eu falei, eu quero ser mãe. Tá, então antes de mais nada, eu tenho que te falar que existem vários jeitos de ser mãe. Você pode gerar um filho ou não, e você vai ser mãe do mesmo jeito. Aí aquilo me deu uma adoção. Aquilo me deu um pouco de raiva, porque se eu quisesse adotar, eu não ia ali, né? Mas ele foi de uma sensibilidade. Ele tratou primeiro o meu coração. Ele tratou a pessoa. Ele não quis saber seus exames. Ele falou o que você quer. Ele tratou porque você tá me procurando, né? Exatamente. Ele tratou a pessoa que tava ali. Aquele casal que tava ali. Que muitos médicos tratam exames. Não tô falando mal, assim. Mas muitos médicos, antes mesmo de você falar o que você quer... deixa eu ver seus exames. E eu sou muito assim. Então, por isso que eu sempre gostei das informações objetivas. É assim, Talvez assado. você queria que ele olhasse todos os seus exames. Exatamente. E não perguntasse o que você queria. Exatamente. Então, eu falei, quando ele veio nessa abordagem totalmente diferente, e depois ele viu, ele olhou, e falou assim, você vai ter seu filho. Tá mais fácil do que eu pensei. Ele falou assim, pra mim. Eu falei, ué. Eu saí daquele consultório, eu virei pro Ronaldo e falei assim, nós vamos ter o nosso filho. Ele me passou, ele podia estar falando da boca pra fora. Por isso que eu acho que vocês que são profissionais da saúde é muito além do exame. Enxergar além dos exames laboratoriais, enxergar o paciente como um todo. Exatamente, exatamente. Então ele foi fundamental, porque talvez ele nem pensasse isso, mas ele te trouxe isso. Exatamente. Né? Ele me trouxe leveza. Sabe? Porque eu tava tão focada nos problemas. A expectativa de volta, a possibilidade de volta. Exatamente. Né? Eu tava só focada nos problemas. Eu tava só focada na dificuldade. E aí ele falou, não. E aí daí eu falei pra ele, olha, doutor, eu tenho consulta marcada com o doutor Rodrigo Rosa, que era um médico que eu via que era super famoso na internet. E eu vejo que ele fala tal. E daí ele falou, eu não conheço esse médico. Daí eu tenho com o doutor Carlos Peta. Ele falou assim... Carlos Peta, eu conheço. Ele falou, mas eu já fiz com ele. Ele falou assim, mas o fato de você ter feito e não ter dado certo não tem nada a ver com ele. Eu falei, doutor, o que o senhor acha? Eu falei, eu acho que você deve voltar nele. Aí eu falei, poxa vida, porque é aquela coisa de você transferir a culpa, né? Sim. Aí eu falei, eu vou voltar nele.
Aí mandei uma mensagem pra ele, enorme. Falei, doutor, nesse tempo aconteceu isso comigo. Tô querendo tentar de novo. Não, claro, vem pra cá, vamos conversar. E ele também é muito querido. Primeira coisa, ele me abraçou. E eu chorava no consultório, né? E ele falou assim, não, vamos fazer. E aí ele falou, qual é o seu dia do ciclo? Eu falei, dia tal, não lembro. Vamos fazer ultrassom agora. Eu fiz ultrassom, ele falou assim, a gente pode fazer indução nesse ciclo. Eu falei, eu virei pro Ronaldo, eu falei, não tenho nem dinheiro pra isso. Não tô preparada. Não era pra começar ali. Aí ele falou, não, vamos fazer tal. Você foi preparada talvez para pesquisar mais um pouco. Só para ter uma consulta. Exames, exatamente. Sim. Ele falou, não, vamos fazer ultrassom. Aí ele falou, você tá ovulando, volta daqui 2 dias. Aí eu voltei e eu sei que, tipo, naquele ciclo eu fiz uma indução de ovulação, fiz a coleta e assim, tipo, quanto que é? Eu lembro que na época era, 7 mil reais, cartão. Depois a gente vê como filha, que paga, né? Olha, eu jogava no cartão. E vai muito dinheiro, muito dinheiro. E aí... É uma casa e um carro e toda, né? Porque, assim, é um dinheiro que talvez, pelo seu sofrimento, você não tem consciência, talvez. Um sofrimento emocional, financeiro. E aí E você tá sofrendo, é aquela coisa, você quer tanto que talvez você não tenha nem consciência do valor que você tá... Eu anotava. Aí chegou no valor, eu falei, não adianta. Eu falei, chegou, tipo, em 50 mil, parei de anotar. Porque eu falei, eu nunca vou jogar na cara do meu filho, você me custou tanto, hein? Por que eu tô anotando, né? Não tem. Olha, se alguém falar assim, olha, você vai ter que vender tudo que você tem, eu ia vender tudo que eu tinha. Sim. Né? Sim. Enfim, aí a gente, sem querer, começou a fazer o processo ali de coleta dos óvulos. E aí eu falei pro médico, falei assim, olha, só que agora eu quero ter embrião sobrando. Porque eu não quero passar por isso de novo. E eu já tava com 34 anos. E falei, eu sei que a idade dos... Eu que já tinha estudado tudo também, né? Já chegou com todo o relatório lá. Eu falei, porque eu sei que o meu tempo vai começar a correr, então eu quero ter embrião sobrando. Aí a gente tentou fazer aquele do STIM, que ele faz 2 estímulos no mesmo ciclo. No mesmo ciclo, tá. E normalmente o segundo estímulo responde melhor, só que pra mim não. O seu primeiro que... O primeiro. No segundo, ele nem fez a coleta, porque não respondeu bem. Respondido. Aí a gente fez mais um ciclo. Eu fiz coleta em 2 ciclos. Em cada ciclo, eu tive 6 óvulos. Da primeira vez tinha tido 8. Da primeira vez tinha tido 8. Tá. E tinha gerado 2 embriões. 2 embriões. Só que o meu médico, que ia até então fazer o meu pré-natal, o Dr. Sub, ele falou assim, você não vai de jeito nenhum engravidar de gêmeos. Porque a tendência é colocar 2 para ter 1, né? Mas você tem o risco de ter 2. Às vezes acontece. E ele falou, ou até de trigêmeos pode acontecer. Exatamente. Aí eu falei, mas doutor, e se eu colocar 1 e virar 2? Aí eu falei, aí é a natureza que quis. Mas você não vai colocar 2 embriões. Eu não faço seu pré-natal se você colocar 2 embriões. E aí o doutor Peta, ele falou assim, não, tudo bem, nós vamos colocar 1, mas nós vamos fazer análise genética dos embriões. Então no final desses 12 óvulos, eu tive 4 embriões, só que 1 não era euploide. Ou seja, sem condições de reprodução. Então, eu tive 3 embriões saudáveis. Tá. E aí, assim, isso foi... 1 a mais do que da outra vez. 1 a mais do que da outra vez. Só que dessa vez, geneticamente estudado. Da outra vez, não tava, mas eu também não sei o que pode ter. E aí, isso foi em novembro. E aí, eu falei pro Ronaldo, eu falei assim, não, eu não vou fazer nada agora no final do ano. Tava traumatizado daquela época. Sim, vou esperar um pouco. Eu vou congelar. Daqui a pouco, passando essa loucura de fim de ano, aí eu faço. E aí, Ele tinha te dado essa opção, o médico? Tinha. Porque eu falei, não, eu quero fazer num momento que eu vá me dedicar 100% a isso. Embora ele fale, você não precisa ficar de repouso. Eu falei, eu vou ficar 1 semana na minha casa. Vou ficar. Não quero nem saber. Sim. Vou ficar vou focada nisso. Dar o meu 100%. Exatamente. Que também a mãe se culpa às vezes, né? Talvez sangrou. Isso é muito comum. O paciente que chega sangrando, às vezes, em pronto-socorro. Eu acho que sangrou porque, doutor, eu lavei a louça. Eu acho que sangrou. E a mãe se culpa. E muitas vezes o sangramento é espontâneo. Ia acontecer de qualquer forma. Exatamente. Mas eu falei, não, pode não dar certo, mas eu vou dar o meu melhor. E aí, quando foi, acho que em março, a gente ia viajar. Isso foi 2020. Em março, a gente ia viajar. Aí eu falei, vou fazer já. Fevereiro, vou fazer a transferência já. Porque depois eu fico protelando mais. Depois tem festa de junho, a gente trabalha de novo. Eu falei, não, já vai ser agora. Vamos fazer em fevereiro. Aí a gente resolveu fazer a transferência do embrião.
E na época, acho que ainda podia ver a sexagem, podia ver o sexo do embrião. Agora acho que Uhum. não pode mais, né? Não. Que eu saiba, não. Não sei se tem algumas clínicas que talvez na façam. época podia. Sim. E aí, na hora que o médico transferiu... Entrou até por lei isso, né? Alguma coisa que eu li, alguma coisa assim. E aí, o médico falou, você quer saber o sexo? Eu falei, não. O Ronaldo virou assim pra mim, pelo amor de Deus. Ele queria muito saber. Mas eu não queria. Porque eu falei assim, e se não dá certo? Quando você já pensa em nomes. Exatamente. Já pensa em roupas, Exatamente. Né? E aí, a gente fez a transferência. Me falaram um monte de coisa. Come gelatina, come Physalis. Fica de meia, não deixa o pé esfriar. Eu fiz tudo. Mas eu fiz tudo que te mandavam eu fazer. Tudo que tava no protocolo. Eu lembro que eu saí da clínica, eu passei no CEAGESP lá em Campinas. A gente comprou uma caixa de Physalis. Eu comi Physalis a semana inteira. Meu Deus. Porque falavam que Physalis era bom pra... Não, vou comer Physalis. Ficou de meia uma semana em pleno verão. Minha filha. Olha, eu fiz tudo que mandavam eu fazer. Aí, dessa vez, eu contei pra minha mãe. Né? Eu contei pra minha mãe, que da outra vez não tinha contado. Contei. E aí, falei, ai, mãe, eu quero comer. Aí, eu pesquisei tudo. Até a alimentação, que era boa para as primeiras semanas. Menina, foi um... Literalmente, você viveu 100% isso. E aí, a gente... E o trabalho? Você conseguia concentrar? Como que ficava mas isso? eu não trabalhei nesses dias. Você parou. Não, eu falei pro Ronaldo, eu vou parar. Foi no carnaval ainda. Mas eu falei, não, eu vou ficar em casa. E aí, a gente ficou nessa. Daí, quando eu fui fazer o beta... olha, é horrível. Uma sensação... E o resultado não sai na hora? Não. Eu lembro que eu fui fazer, era um sábado, aí eu voltei, fui trabalhar, e eu ficava toda hora entrando no laboratório pra ver se saía o resultado, o resultado. Foi sair, era umas 7 horas da noite. Só que dessa vez eu falei, eu não vou mandar pro médico, eu vou ver primeiro. Aí eu entrei, a hora que eu olhei, assim, tipo, beta, 100 e pouco. 160, eu acho que tinha dado. 120, alguma coisa assim. Opa, dessa vez. E eu já tinha pesquisado quanto tinha que ser um beta. Ai, gente, Google, quando a gente é... Dr. Google respondendo. Google, Falou, acima de 100 é ok. Falei, putz, aí eu tremia. Eu não sabia se eu ligava pro Ronaldo primeiro, se eu ligava pra minha mãe. Pro médico. Se eu ligava pro médico. Aí eu mandei pro médico, eu printei a tela e mandei. Falei, doutor. Aí ele já me ligou. Deu certo, parabéns. Eu falei, essa é a reação que ele tinha que ter tido da outra vez e não teve. Você falou, pronto, é totalmente diferente da outra vez. Diferente. Aí ele vibrou junto. Exatamente. E aí, daí assim, foi, graças a Deus, deu tudo certo. Só que assim, eu engravidei e, tipo, uma semana depois veio a pandemia. Imediatamente pros seus pais. Contei pros meus pais e pros amigos mais próximos. E a sensação aí, alívio, a primeira? É um alívio, mas eu tinha medo ainda. Eu tinha medo. Aí você fica naquele negócio, as 12 semanas, que é o risco de perder e não sei o quê. E aí depois veio a pandemia. Eu fiquei isolada em casa, praticamente, né? Foi bem no começo. Nossa. Tinha toda a ansiedade, toda a história. Tinha a pandemia. Tinha. Crise de ansiedade na certa, né? Tinha como. E aí, quando eu tinha todo esse histórico de ter perdido, de ter medo, eu não postei uma foto grávida. Nada. Até porque você não sabia o que ia acontecer. Não, eu tinha medo. Acho que o tempo todo, talvez, sua gestação tenha sido... eu não vou comemorar nada, porque talvez pode não dar certo ali, né? Eu tinha medo. Embora eu tive uma gestação super tranquila. Super, não tive enjoo. Eu não tive náusea, não tive nada. Tava e aí, tranquila. a partir de então, ele falou, pronto, deu certo, começa seu pré-natal. Isso, aí eu comecei a passar com o médico lá de São Paulo, Dr. Subi. E aí, fui fazendo o pré-natal e ele era muito, muito zeloso mesmo. Tipo, eu fazia ultrassom a cada 15 dias. Tudo, eu fazia. Caramba, e segmento assim... Tudo, ele é... De perto mesmo, de perto bem assistida. Mesmo. Tudo, fazia... E eu fazia com um médico que era aluno dele... Então, aí ele tinha todas as informações que ele queria, do jeito que ele queria. E aí, fiz todo o acompanhamento. Quando eu comecei, acho que eu tava com 28 semanas, por aí, eu comecei a ter... Minha pressão começou a ficar um pouquinho mais alta. Eu comecei a ter um pouquinho de retenção hídrica. E aí, ele começou a se preocupar um pouco mais. Aí eu lembro que teve uma consulta... A pior fase ali você já tinha passado, então, né? O primeiro trimestre. Exatamente. Né, que tem o maior risco de abortamento. Até então você tinha passado. Aí acho que ali você já deu uma respirada. Sim, enfim, aí daqui a pouco começa as 28 semanas a ter esse problema. E aí eu tive esse probleminha aí e tal, mas assim, aí eu... Comida sem sal, toda aquela coisa. E você devia ser a pessoa disciplinada 100%. O máximo que eu podia, sabe? O máximo que eu podia, assim, eu era. E aí a gente... Passou por isso, e aí quando foi
Eu lembro que eu fiz um ultrassom. E o sexo? Até então você já sabia? Ah, eu já sabia. Aí eu tive que descobrir com 5 semanas, porque o Ronaldo não quis esperar. Ele merecia saber o aí, sexo, né? Quando a gente foi na médica da fertilização, ele falou, doutora, por favor, me fala qual que é o sexo. Ai, gente, Daí eu falei, menina, nossa, aí ele... Ele merecia, depois de todo esse trajeto. Ele falou, você não vai esperar a ultrassom? Eu falei, não, eu não, você já pode saber agora. É o presente, né? Pelo amor de Deus, agora eu quero saber. Exatamente. E aí a gente já sabia desde o comecinho. Então, aí quando a gente tava com essa idade aí, 28, 30 semanas, deu uma apertada, eu fiquei com um pé gigantesco. E chegou da hipertensão na gestação mesmo? Eu chego... A hipertensão é quanto? De 14 por 9? Uma coisa assim? Não. Geralmente, é bem relativo, mas assim, Eclâmpsia, quando a mãe né? começa a ter proteína aumentada, quando ela começa a fazer a mínima de 9, acima de 14,9. Então, tem vários, tanto exames laboratoriais como quadro clínico que comprovam o diagnóstico que é o que a gente chama de DHIG ou pré-eclâmpsia. Né? Então... Aí eu lembro que o meu tinha chegado a 14 por 9. Limítrofe ali, né? E aí o médico já ficou, nossa, Ou seja, investigue. Duas anteninhas ali ligadas. Ele queria me internar. Aí eu falei, poxa, mas... Como é importante um pré-natal bem feito, Não, né? mas muito bem feito, muito. Eu falei, eu sou eternamente grata a esse médico, Sim. porque ele era muito atento. Como é importante, porque às vezes... Algumas pacientes não conseguem, por exemplo, fazer a cada 15 ou ver uma vez por mês. Imagina se ele dá uma bobeira ali, não pega esse sinal clínico, né? Exatamente. Então, ele fez eu ir num sábado lá pra ele aferir minha pressão. Né? E eu falava, doutor, eu tenho que vir aqui, eu não posso ir no hospital lá. Não, eu quero aferir sua pressão. Eu tive que ir num sábado lá pra ele aferir minha pressão. Então, aí ele fazia... Não, porque ele me virava de lado, aí ele via o tempo que ele ia todo assim. Sim. Ele falou, não, tá tudo bem. Porque gestante, o pessoal mede a pressão sentada. Ou a paciente acabou de chegar no hospital e mede. Não, principalmente gestante ali com um volume uterino maior, a gente vira em decúbito lateral esquerdo, espera um tempinho, né? A mãe acalmar, dá uma respirada. E aí sim mede. Exatamente Mas, isso. na maioria das vezes, não acontece essa aferição adequada da pressão. E acaba dando, às vezes, alterada, aí já todo mundo já cria um pânico. E não, é medir certo. Exatamente. Então... Aí eu lembro que ele fez isso. Durante a semana, eu tinha consulta com ele. Eu lembro que eu cheguei a levar mala. Porque eu falei, se ele me internar... Aí ele falou, não, tá tudo bem. Eu comecei a tomar aquele, acho que, diurético, né? Acho que é diurético pra baixar a pressão, pra controlar. Tiazida, metildopa. Eu acho que é isso. Metildopa, eu talvez. Acho que é, tá. Algum desses daí. Tá. Comecei a tomar esse remédio aí, que ele me monitorava. E assim, aí ele falou, você vai aferir sua pressão 2 vezes por dia, às 10 da manhã e às 6 da tarde, e vai me mandar. E se eu atrasasse, ele me ligava. E aí ele mediu a pressão. Mediu, aí assim... E realmente estava alta. E aí, mas estava tudo bem, ele me liberou, fui pra casa. E aí, um sábado, eu tava em casa, normal, assim. Eu tinha feito as fotos na semana anterior de gestante e tal. Eu tava escolhendo as fotos. Então aí você mostrava agora, você postava fotos. Eu tinha feito, mas não tinha postado nada. Tá. E aí, a gente fez... E se não postar ou não mostrar, era porque não sei se vai dar certo. Até o último momento eu não sabia se ia dar certo. Eu não queria acreditar nisso, mas... Tinha uma coisa ali, né? E aí, quando eu tava com 32 semanas e 3 dias, que foi um sábado... Eu tava sentada, mexendo nas fotos no computador. Eu levantei, eu senti uma pressão muito grande no baixo ventre, assim. Aí eu sentei de novo, levantei, fui fazer o que eu ia fazer, resolvi. E fui ao banheiro. Quando eu fui ao banheiro, era sangue só. Aí eu liguei pro meu médico. E aí eu aprendi a ir ao banheiro com o telefone. Eu ia. Aí eu liguei pro meu médico na hora. Era um sábado, 8 horas da noite. Falei, doutor, tá acontecendo isso. Tirei foto, mandei pra ele. Ele falou, olha, mantenha calma, mas venha para São Paulo urgente. Eu ia ter no Santa Joana, e ele falou, estou indo com a equipe para lá. Eu liguei pro Ronaldo, o Ronaldo vem para casa, ele tava fechando a adega, que nós vamos ter que ir para São Paulo. Mas o que aconteceu? Eu falei, eu tô com sangramento e aí eu não senti ela mexer mais. Mas eu ainda fui, tomei um banho, fiz a minha mala, porque eu tinha duas questões na minha cabeça, 2 pensamentos. Eu falei assim, ou ela vai nascer... Aliás, eu pensei, ou eu vou internar e eu vou segurar, ou eu perdi. Você não... até então, você conseguia pensar só isso. Só isso eu conseguia pensar. E você tentava sentir a movimentação naquela... Nada. Eu fui até São Paulo de olho fechado.
Cheguei lá, o meu médico Fico já imaginando tava esse trajeto, foi. porque daqui pra São Paulo, 1 hora e Foi meia. terrível. E aí, a gente chegou lá, o médico tava me esperando, entrou. Só que assim, por conta da trombose, eu tomava Clexane. Durante a gestação. Durante a gestação toda. E eu tinha tomado Clexane naquele dia. Ou seja, maior risco de sangramento, né? Exatamente. Então, quando a gente chegou pra fazer... Ele falou, ela vai nascer, ele fez o cardiotoco, tem batimento. Ouviu o coração, acho que aí você já... Nossa, aí me deu um alívio imenso. E aí ele falou, vamos pro parto. Eu falei, agora? Ele, agora. Aí o Ronaldo tentou ligar pra minha mãe, pra minha irmã, pra Samira, e não conseguia falar com ninguém. Aí conseguiu falar com alguém, assim, tipo, tá nascendo e não sabia como ia ser. Tem que fazer. E aí ela nasceu e foi uma cesárea com anestesia geral, porque tinha o risco de hemorragia. E eu não sabia que isso existia. E muito menos o risco que isso oferecia pro bebê. E ele te falou o porquê do sangramento? Eu tive um descolamento parcial de placenta. Ou seja, cesárea imediatamente. Zero possibilidade de parto normal. É um neném prematuro. É um parto de risco. Exatamente. E aí foi. A Giovana nasceu, eu fui vê-la 2 dias depois. Mas graças a Deus, ela tinha um peso bom. Ela nasceu com 1,980 kg. Uhum. E ela ficou entubada por menos de 24 horas. Você não chegou a ver ela nascendo, não. porque eu estava sob anestesia geral. Não. E quando você chegou, foi pra cesárea e tudo mais, uma coisa que eu esqueci de perguntar, se tinha alguma perspectiva em relação ao parto? Quero parto normal, quero parto cesárea. Eu sabia que não ia ser normal. Tá. Porque o meu médico falava que achou que era muito arriscado. Tá. Mas eu falei, eu tinha combinado isso com ele. Falei assim, vai ser humanizado, eu quero que ela... Vai ser do jeito que você quiser que seja. Humano, do jeito que você quiser. Você quer que ela vá pro seu peito, ela vai pro seu peito. Então, eu já tinha isso. Montado. Né? Aí eu falei, mas doutor, e se o hospital não deixar? Eu falei, não, na sala de parto quem manda sou eu. Vai ser do jeito que eu quiser e que você quiser. Então, ele me passava muito essa segurança. Sim. Muito. Inclusive, na hora do parto, que a hora que eu ouvi... mesmo naquele momento, sob pressão, eu ficava ligada. E aí, uma mão aqui, um braço aqui, que tipo de sangue, O positivo, e aí manda a bolsa, eu ouvi as movimentações. Uhum. E aí, quando ele perguntou pra anestesista, eu falei, doutora, vamos hackear? Aí a médica falou, de jeito nenhum. Aí eu dei um grito, eu falei, vai ser geral? Aí ele pegou na minha mão e falou assim, vai, mas vai ficar tudo bem. Eu não sabia que existia isso, eu não sabia do risco que isso tinha. Sim. Entendeu? Sim. Até porque essa cirurgia, né, ela poderia te trazer um risco, inclusive, de você perder seu útero, né? Pelo risco de sangramento intenso. Exatamente. Porque uma placenta ali, um descolamento de placenta é um sangramento que triplica o que seria um sangramento normal, né? E aí foi, a Giovana nasceu, quando o Ronaldo chegou, ela foi pra UTI, ele teve nossa, pra ele foi super traumático esse processo, porque ela foi pra uma UTI... Ele do seu lado o tempo todo, vendo você sob anestesia. Na verdade, ele chegou depois, porque nesse processo todo de vai correndo, ele ficou até meio perdido, assim, sabe? Uhum. Mas ele chegou, a Giovana já tinha nascido. O parto dela durou 8 minutos. Foi muito rápido, muito rápido. Tá. E aí, ela foi pra uma UTI, eu fui pra outra. Eu fui vê-la 2 dias depois, o Ronaldo viu ela antes de mim. E assim, ela ficou na UTI 29 dias, e eu fiquei 29 dias lá no hospital com ela. Na época... Você recebeu alta, mas... Eu recebi alta, e na época, o meu primo e a noiva dele, ela tem um apartamento lá em São Paulo, só que por conta da pandemia, ela tava aqui. Ela tinha comprado uma casa aqui, a Luciana Raniel, tinha comprado uma casa aqui, o apartamento tava vago. E aí, na hora, ele me ofereceu, eu falei, fica lá, e era perto, fiquei lá. Foi assim, nossa, por Deus, porque daí eu ia cedinho pro hospital, pelo voltava, menos dormir de uma forma bem, mais digna, exatamente. E eu ficava com ela o tempo todo. E no hospital tinha o lactário. Aí eu falo que eu fui aprender a dar mamar numa máquina de leite, né? Porque... Você até então prematurinho, não conseguia... não, ela foi demorar, ela foi ir pro meu peito quando ela tinha 15 dias. Tá. Né? Então, e o meu leite desceu na bombinha de elétrica. E assim, mas eu pensava muito nisso. Mas acho que mesmo diante de tudo isso, você tinha uma certa felicidade ali. Porque tinha. Você sabia que seu sonho tinha sido realizado. Tinha. Que você tinha o seu maior bem ali. Tudo bem, sob riscos ainda na UTI, mas eu acho que você se sentia com a missão um pouco cumprida, e né? Era muito, muito engraçado, assim, isso. Porque eu tive muito medo da gestação inteira. Só que de amamentar eu nunca tive. Nunca tive. Foi de forma muito natural. Foi muito natural. Mesmo ela tendo vindo pro meu peito durante
tanto tempo depois. Ela recebia primeiro na sondinha. Nos primeiros dias era até leite do banco de leite, não era o meu. Você ficava o dia todo na UTI? Ficava, o dia todo. A cada 3 horas eu ia pro lactário, ordenhava. Depois, quando ela ia pro peito, ela mamava. Depois eu ia pro lactário de novo. E eu tinha muito leite. Mesmo assim, eu tinha muito leite. Mesmo diante de tanto estresse. Eu tinha muito leite. E aí ela teve um refluxo, né? Durante um tempo. E aí, dentro do hospital, para ganhar peso, eles até davam um pouquinho de fórmula com espessante. Sim. Mas eu não queria dar. Eu falei, não, ela vai mamar no peito. E foi muito louco, porque daí a gente chegou em casa, ela chegou, no dia seguinte ela fazia 1 mês, e parece que ela nunca esteve na UTI. Porque ela foi pro peito, ela teve livre demanda. E a chegada dela deve ter sido assim, né? Nossa, foi. Porque eu não avisei minha mãe que a gente ia sair do hospital. Você quis fazer surpresa. Porque assim, enfim, a sua família, do jeito que você tinha desenhado por tanto tempo, né? Você, seu marido, sua filha, e uma gestação que correu bem, né? Não teve tantas surpresas ali, exceto no final, mas que assim, enfim, o resultado final, né? Exatamente. Eu amamentei ela até 1 ano e 7 meses. Até a hora que ela ficou bem depois. Ficou super bem, super bem. Ganhando peso de forma normal, sem nada de intercorrência. Normal. E a sua recuperação também boa. Total, porque não dá... Eu falo assim, a gente quando fica na UTI, você não tem puerpério. Você não tem. Seu pós-parto foi na UTI, né? Foi na UTI, sentada em banco, cadeira e... Eu acho que você esquece de você, né? Muito. Você não lembra que você tem uma cesárea, que você operou tudo ali, nem 8 lembra. camadas. Não, você sobe escada, você desce escada, você entra em UTI, você sai de UTI. Acho que de uma certa forma ali você vive um pouco anestesiada essa fase, né? Muito. E a gente aprende muito o sentido de ser mãe, não só do seu filho, sabia? Isso acho que é muito característico de mãe de UTI. De conviver com outras mães ali, né? Você adquire um amor pelas outras crianças também, que você cuida um pouco, sabe? Ao ponto de você falar, toma meu leite, né? Eu vou te dar o meu leite, tá aqui. Exatamente. Se precisar, eu amamento. Exatamente. Então, assim, a gente sofre as derrotas das outras mães, a gente pede pelo nosso e pelo dos outros, sabe? Eu acho que aí entra um sentimento de humanidade. Eu acho que volta a florir a questão do amor, né? Muito. Que você vê o quanto o fazer bem pro outro é importante, o quanto que você ajudar a outra pessoa, ouvir a outra pessoa é importante. E eu acho que depois disso tudo, que a Giovana nasceu, linda, maravilhosa, saudável, graças a Deus, parece que a minha vida deu cor, sabe? A cor voltou mesmo. Sim. É muito louco isso, mas parece que foi exatamente isso que aconteceu. Eu me abri, eu sinto que eu virei outra pessoa. Sim. Ou que eu voltei a ser quem eu era. E toda vez que eu falo... E de uma forma melhor, né? Exatamente. Você voltou a ser como você era de uma forma melhor. E toda vez que eu falo sobre isso, ou que eu ponho alguma coisa na internet, sempre tem alguém que fala, olha, eu tô tentando engravidar, e você nem imagina. Sim. Aí eu falo assim, eu preciso falar isso para as pessoas, porque é um sofrimento que eu já passei. Então, e que talvez você precisava ouvir isso quando você estava lá. Exatamente. Né? E talvez, se você ouvir uma mãe que fala, calma, deu certo. Olha quanta coisa eu passei. Exatamente. Olha por todo o processo, mas deu certo. E talvez o dar certo pra você seja muito fortalecedor pra outras mães. Com toda certeza. Então, quando você me falou da sua história, eu falei assim, essa história não pode ficar escondida, essa história tem que ser contada. Porque eu tenho certeza, Dari, que essa história vai chegar em muitos lugares e que muitas mães vão se identificar com o seu sofrimento e com a sua alegria. Exatamente. Vão se identificar com a ansiedade de estarem tentando, mães tentantes ainda. Então, eu acho que a ideia é a gente colocar, assim, uma frase, né? Por maior que seja a subida, nunca desista. Porque exatamente. O quanto você foi persistente, né? E o tanto que a rede de apoio funciona muito bem também, né? Muito. E respeitar os seus limites também, sabe? E não cobrar filho dos outros. Gente do céu, não faz isso. Não, exatamente. Porque às vezes não né? Às vezes o que é ingênuo, né? Impensado, quando a gente fala qualquer brincadeirinha, machuca. E tem gente que até sabe, às vezes, da dor do outro, né? Mas que, por ser tão ferida, quer ferir, né? Exatamente. Então, acho que, sim, você se sensibilizar com o problema do outro, você ouvir o outro, você saber... Porque a mulher é aquela coisa, casou, e agora? E o filho? E o próximo filho? A gente é colocada em teste o tempo todo, sabe? E se uma mulher fala, não tenho desejo de engravidar, nossa, tudo bem. Não quer ser mãe. Tudo bem. Nossa, como assim você não quer ser mãe? Exatamente. Por isso que eu falo que ter útero não é uma missão tão fácil assim. Com certeza. Então, eu acho que, assim, obrigada demais
demais por você. Eu quero deixar uma foto, depois no final você manda uma fotinho dela, pra gente finalizar o vídeo. Obrigada demais por você ter topado contar a sua história. Eu fico muito feliz com tudo isso. E muito feliz por ela, muito feliz pela mãe que você se tornou. E por toda a superação que você passou também. Então, muito obrigada. O importante é ter gratidão, né? Por tudo isso e agradecer tudo, porque tudo tem um tempo certo. Tudo no seu tempo. Exatamente. Obrigada, Dari. Imagina, eu que agradeço. Fim!